Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. E já vou colocando aqui o título da nossa lição de hoje. Boa noite, Dorinha. Boa noite, Cristina. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Peraí só um minutinho. Será que eu ouço agora? Boa noite. Boa noite. Ouço você na minha cabeça. Não te vejo. Não vejo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como sempre, o Instagram dificultando a nossa vida. Dificultando, mas muito boa noite mesmo assim, mesmo sem te ver. É isso aí. Vamos lá. O pessoal tá entrando aí, né? Sim. E aí a gente já passa aquele recado para poder o pessoal colocar a garrafa de água ou o copo, né, com água aí do lado. A gente vai, nós mesmos, né, com a ajuda dos nossos companheiros espirituais, vamos edificando a nossa aguinha, claro, em nosso benefício. Sim. Muito E além bem. desse recado da água, né, Diego, eu queria passar os recadinhos sobre a nossa casa, o espaço físico, para o pessoal que sentir no coração, que precisa ir, receber alguma orientação, receber o passe. Então, lembrando que aqui no nosso Instagram a gente tem o endereço da casa, do nosso espaço físico, que fica em Uberaba, né? As giras acontecem todos os domingos na parte da manhã, às 8h15, e 2 vezes nas quartas-feiras à noite. Inclusive, amanhã teremos gira às 20h30. Lembrando também das nossas lives de terça-feira, às 21h, aqui no Instagram, e do nosso estudo pelo Zoom, aos domingos, às 18h. Que também é super importante, que a gente aprende muito junto lá, para todo mundo convidado. Perfeito! Estou na grade. Vamos começando, né? Acho que já podemos, já. Vamos lá. O pessoal vai entrando aí. Adora aí. Boa noite, Dora. Vamos começar então. Pessoal, vou pedir para todos fechar os olhos, serenar os pensamentos, os sentimentos, a respiração, procurar uma posição confortável,
Então, neste momento, Pai, que nos conectamos, unidos em sentimentos e em pensamento, agradecendo mais essa oportunidade de aprendizado e de reunião. Pedimos que nos ampare a todos, trazendo as bênçãos do seu amor divino, de modo que sobre cada um recaiam os fluidos de paz, de luz, de esperança, de harmonia. Que os amigos espirituais se façam presentes todos os momentos, nos auxiliando, nos amparando nessa jornada terrena, e possamos saber ouvir os conselhos que nos chegam e cumprir com os deveres de mais essa existência aqui na Terra. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Então, hoje a gente vai dar seguimento, né, às lições do livro técnico que a gente já estava estudando há algum tempo. E a lição de hoje se chama Serviço. E Emmanuel começa dizendo: trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso em Paulo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço de punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo, no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados, sem honorário, é o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração, o educador ativo, sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés aos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos eles. Maravilha! Meus queridos, como a evolução ela se opera lentamente. Estava lendo essa lição, preparando a live, estava pensando o seguinte: olha como a gente estava na direção oposta, né? Como a gente estava na direção contrária do que deve ser. O trabalho, o serviço era abjeção quer dizer, é uma coisa repugnante, né? Ou miserabilidade, o serviço era isso. Olha como é que a gente estava desconectado em absoluto de como que as coisas funcionam, como que elas devem ser feitas, né? Aí
no tempo lá da Grécia Antiga e Roma Antiga, que é essa época mesmo, né, do Cristo, ainda estava na época do Império Romano, na Grécia, por exemplo, o cidadão, né, ele não trabalhava. Isso aí, a gente sabe que ele ficava, né, nas praças, tal, ficava desenvolvendo intelectualmente, e trabalho mesmo era coisa de cidadão de segunda classe, ou nem cidadão, na verdade. Cidadão era um termo restrito na Grécia. Então, os não cidadãos era quem trabalhava. Era isso. Tinha esse serviço. O que acontecia muito também nessa época? A escravidão por dívida. Quer dizer, vou lá e contraio uma dívida com a Vitória, né, por algum motivo ou outro, não consigo pagar aquilo lá, então eu tenho o dever de ser escravo dela, né, durante um tempo, fazer tudo, o serviço que ela precisar, e assim pagar a dívida. Era dessa maneira, né? Não tinha o sistema civil que hoje a gente tem, né? Vai lá e penhora bens e tal, esse sistema assim não tinha na época, era escravidão mesmo. Então era uma coisa muito peculiar. E eram esses escravos que faziam o serviço, né? Como eu disse. Então, serviço era um negócio de segunda classe. Era um negócio para desqualificado. Olha como é que era desconectado da realidade, né? E vem Jesus, dentre vários outros, né? Vem para mostrar que o negócio é servir e não ser servido. Quando ele está mais na frente, mas quando ele faz essa lava-pés, né? Essa cerimônia, né? Esse ritual do lava-pés, isso era outro sinal, assim, que, né, Pedro ficou muito espantado quando aconteceu isso, porque era, de fato, coisa de subordinados. Né? Subordinados faziam isso para os seus senhores, na época. E não o mestre, né? Aquele salvador do mundo, ia fazer isso por alguém, né? Não se esperava isso, mas a parada do mestre era quebrar isso mesmo, né? Acabar com isso. Porque é justamente mostrar que o orgulho não tem sentido nenhum nessa proposta que ele trouxe. Mas é nenhum mesmo. Então, o que é lavar pés, né? Ou um par de pés? Né? O que é isso? Perto da grandeza das coisas espirituais. É nada. Absolutamente nada. É uma coisa assim, era só uma cerimônia ali feita de época, de ocasião, e pronto. Simples assim. Era o que ele tentou mostrar. E, claro, mostrar a humildade. Mostrar que, é coisa de quem serve? Então tá, eu vou mostrar que eu sirvo, eu devo servir, porque é assim que deve ser. É servir mesmo. Que as coisas acontecem. É assim que a gente tem que fazer. Essa é a nossa postura. E Jesus disse claramente isso, né, Diego? Que nós viemos para servir e não para sermos servidos. Então, realmente, teve uma ruptura muito grande, né, de como era antes de Jesus e depois quando ele chegou. Eu até achei interessante, que eu achei o significado de trabalho, que do latim é tripalium, que era um instrumento usado nos campos para fazer a plantação do trigo, do café, que era o que eles faziam, né? E, além disso, nas guerras, esse instrumento era usado como tortura. Então, ele era usado para discutir os escravos, os servos. Então, acho que é por isso que o trabalho ainda tem, até hoje, depois de milhares de anos, esse significado ainda muito pejorativo de castigo, de uma obrigação, de algo que é penoso, porque já vem de muitos milênios atrás, né? Esse significado ficou enraizado na gente até hoje. Mas é isso que Jesus, com os ensinamentos, vem tentando desconstruir, né? De que não é só a questão de remuneração, enfim, a questão de servir ao próximo sem esperar nada em troca, né? Sem a gente esperar no dinheiro ou então um muito obrigado que seja. A gente tem que fazer porque é o nosso papel aqui na Terra, na nossa caminhada evolutiva, é servir aos nossos irmãos, né? E pensando bem aqui no que você estava falando, e no livro Gênesis,
na Bíblia, no Antigo Testamento. Estava lá. Adão, veio Eva, e aí teve o episódio da maçã, da cobra e tal. E aí, como é que foi a pena? Deus falou o seguinte: isso aí que eu falei que era proibido, né? Vocês foram lá? Então agora, vocês estão expulsos do paraíso, vocês vão ter que trabalhar. Olha como é que é engraçado, né? A linguagem bíblica antiga. É isso. Eles foram expulsos e a pena deles foi: vocês vão ter que trabalhar. Como é que a parada é distorcida. É o contrário do que nós recebemos de Jesus. Por isso que o Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo Testamento. É aqui, né? Começa daqui. A chave está no Novo Testamento. Aí vai lá ver essa linguagem figurada e entender da maneira que tem que ser entendido. Não partir a ordem é inversa, né? E não partir da ordem que seria a ordem cronológica. A ordem cronológica não interessa. O que interessa é a gente entender a chave para poder traduzir o resto. Igual o Espiritismo faz. Traz a chave do entendimento para a gente poder interpretar o resto. Não foi isso que Allan Kardec fez? Quando, por exemplo, escreveu junto com a espiritualidade e tudo mais, né, sob o amparo da Falange do Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, não pegou os ensinos e foi interpretar tudo de novo? Tudo assim, né? Os trechos que ele selecionou ali, os principais, que ele considerou os principais, né? Então, é a mesma coisa. Mas vamos lá. Nessa passagem aqui, ó, essa é uma carta, né, de Paulo, mais uma das famosas cartas de Paulo. Essa é a segunda carta, né? Tessalonicenses. Por curiosidade, Tessalonicense é o habitante de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade grega, né? É uma cidade grega. Então, Tessalonicense era o cidadão, era o tal do gentílico, né? De quem habitava essa Tessalônica. Ele mandou para o pessoal lá. E se a gente pegar alguns trechos anteriores, quando a gente pega assim, só trabalhando para não sermos pesados nenhum de vós, eu gosto sempre de contextualizar, para poder visualizar a mensagem que ele quis dizer, né? 2 linhas, 1 linha e meia, para mim, fica muito criptografado agora. Aí, só voltando aqui, esse é o inciso, olha só, hein, ao vício. Esse é o versículo 8, né? E aí, voltando só 2, que ele fala assim, para o pessoal, né? Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos separeis de todo irmão que anda desordenadamente, está fora do caminho, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, né, quem estava perdido o caminho, afasta dele. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Quer dizer, a gente mostrou o caminho e tem gente que está se desviando. Então, não anda com quem está desviando. Busca quem está, né, ali no caminho. Basicamente isso. E aí vem a parte aqui que é o versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, ele está chamando todo mundo aqui e exaltando a questão do trabalho, né? Para não ficar na dependência econômica de ninguém. E ele fala com trabalho e fadiga, dia e noite. Mais para frente ele ainda fala, né? Se não quer trabalhar, então também não coma o pão. A lição é nesse sentido. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso. Quer dizer, demos ordem para que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O trecho ali para contextualizar o que Paulo estava querendo dizer, né? É mais uma exaltação ao trabalho. E a vigilância, claro, né? A gente está falando que tem gente andando desordenadamente. Então, o que a gente tem aqui? Os trabalhos valorizados eram guerra e governança. Guerra, de fato, era um negoção na época. Era guerra o tempo todo, né? Era muita guerra promovida. Então, havia uma valorização do pessoal, do soldado, enfim, né? De quem estava ali nas lides, generais, todos. Isso era um trabalho valorizado. E é porque, além de ser defesa, é conquista. Então, do jeito que era antigamente, né?
a composição, como era feito e tal, aquele império romano gigante que a cada dia conquistava mais um pedaço de terra, isso era valorizado, né? Era sinônimo de poder e tal, e aí acabou, né? Claro que era valorizado, né? Além da guerra, a governança. A governança aqui são cargos, né? Esferas, status mais elevados socialmente, digamos. Isso era honroso. O resto, que era qualquer outro tipo de trabalho e que envolvia braços, como a própria lição diz aqui embaixo, isso era o que não era valorizado de jeito nenhum, né? Relegado aos homens cativos. Por isso que Emmanuel, depois ele fala sobre serviço-punição. Serviço-punição. Porque era exatamente isso que... castigo mesmo, né? Né? Era um castigo. O trabalho naquela época não era digno, né? Não era visto como dignidade. Então, quem trabalhava não tinha dignidade. Não era visto nem como cidadão, né? Igual você falou. Era tipo a gentalha mesmo, né? Então, aquela frase, o trabalho dignifica o homem, não valia. Não valia, não, nessa época. Sim. Ali, não é o trabalho que dignifica, é o contrário. O não trabalho dignifica o homem, era mais ou menos assim, naquela época. Era o contrário mesmo. Então, voltando, né, àquele raciocínio inicial, como a gente estava se sentindo oposto ao que deve ser, né? Imaginando que o que a gente deve fazer importava necessariamente em não fazer, no sentido de não trabalhar. É assim que é o caminho. Era não fazer, era o não trabalho. Que coisa maluca, né? Por isso que... É igual você falou, é exatamente o contrário que Jesus nos ensina, né? Que ele fala que nós devemos fazer algo ao próximo, independente da remuneração, independente se a gente vai receber algo em troca. Até na lição, nessa parte aqui, ele fala, né, que é o médico dos desamparados sem honorários, é o enfermeiro dos aflitos sem remuneração, o educador ativo sem recompensa. Então, ele nos dá vários exemplos de como sermos trabalhadores do bem, né, para o próximo, independente de qualquer coisa. O que naquela época não tinha valor nenhum, né? Sim, é besteira. É uma coisa tipo assim, besteira. Pra que eu vou fazer isso? Né? Se tem o desqualificado ali que pode fazer. Né? Eu não vou fazer. E aí, por isso que é o maior líder da humanidade mesmo, né? Por isso que é o maior líder. Fez a gente voltar pro eixo. Fez a gente entender a necessidade do trabalho. E aí, claro, depois veio a doutrina espírita e o negócio ficou ainda mais claro. Ainda mais claro. No Livro dos Espíritos tem as perguntas daquele capítulo que a gente sempre volta nele, porque não tem jeito. Toda lição evangélica importa falar sobre trabalho. Toda ela é sobre serviço. Olha como é que é o contrário, né? Se na época era de um jeito a filosofia, agora a doutrina cristã, todo o evangelho, o Novo Testamento é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Toda ela. Parábolas, né? O bom samaritano trabalha. Semeador está semeando, quem está trabalhando. Trabalhadores da última hora, aquele, né, que o Senhor empregava a galera para trabalhar na sua vinha, e sai na primeira hora, busca alguns, vai na última hora, ele está dando trabalho para os outros. É o tempo todo isso. Então, aquele capítulo que a gente lê e relê de novo, que é a lei do trabalho, do Livro do Espírito, sempre vem a calhar. É bom revisitar sempre aquele capítulo. Né? Então, na pergunta, por exemplo, 677, que o Kardec pergunta o seguinte: por que a própria natureza provê todas as necessidades, né, dos animais? Ele começa já, tudo trabalha na natureza. Tudo. Ah, mas o que é tudo? Tudo. É tudo. Absolutamente tudo. Né? Não tem definição. É tudo mesmo. É uma lei. Então fala, os animais trabalham e tudo mais. Só que aí o cuidado deles é só com a conservação própria. Né? E não para o progresso. Diferentemente de nós, né, que foi dada a inteligência, e a gente tem esse dever de progredir. Né? É a necessidade que a gente tem. E aí,
Uma outra questão que é interessante é a questão 680 sobre aqueles que são incapazes do trabalho. É sempre importante lembrar, né? E aí a pergunta é a seguinte: não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, cuja existência é inútil? Pergunta perspicaz. A resposta é a seguinte: Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil. Eu até destaquei isso no livro. E vive na dependência do trabalho dos outros. Esse vive na dependência do trabalho dos outros é exatamente o que Paulo falou aqui, ó. Trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Não viver à custa de ninguém, não viver na aba, né, no popular, na aba de ninguém. Sim. A sequência da resposta é: ele quer que cada um se torne útil, segundo as suas faculdades. E ponto. Né? Faz até remissão a outra pergunta, que é a 643. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Que ele pergunta assim: pô, mas não existem pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? De novo, aquele negócio, né? Tem gente que não. Sabe que tem gente que não tem como mesmo fazer o bem? E a resposta é: não existe uma pessoa que não tem possibilidade nenhuma de fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Simples, né? Legal isso. Só o egoísta. Para esse, não tem tempo bom. É o contrário. Né? Se para o cara idoso não tem tempo ruim, pode chover canivete. Ele vai sair para fazer o que ele tem que fazer. Para o egoísta é o contrário. Não tem tempo bom para fazer. Nunca é tempo. Nunca é hora de trabalhar. Especialmente gratuitamente. Para os outros, em que não há recompensa imediata. Né? Para que eu vou gastar minha energia com isso? Correto? A resposta continua assim: bastará estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. Isso aqui é muito profundo. A gente não consegue adivinhar o que vai acontecer. O que a espiritualidade preparou para a gente e para o outro. Por que surgem, né, as oportunidades assim na nossa frente de fazer as coisas? Bastará estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não seja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil, na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então, nós não estamos isolados e nem ninguém está isolado, ainda que pense que está. Então, o que está assim, nas entrelinhas? A gente pode ser instrumento da espiritualidade. Sim. A gente pode ser instrumento. Né? Por isso a gente tem que estar disposto. Essa é a tônica aqui. Precisa ter a vontade, né? Se a gente tiver a vontade de ser útil, já é muita coisa, porque as ferramentas nós temos, né? Se a gente tiver a vontade de ser útil, isso já é o primeiro passo para fazer a diferença, né? E até falando sobre essa questão de ser útil, complementando sobre o Livro dos Espíritos, tem a questão 675, que fala: por que trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E aí eles respondem, né? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então é igual você falou, tudo que a gente faz para o bem, né, que for útil, é trabalho, né? E quando a gente deixa de trabalhar, quando a gente deixa de ser útil, a gente entra na ociosidade, né? A gente fica estagnado, não sai do lugar, né? Então, quando a gente está sendo útil para as pessoas, para nós mesmos, a gente está em processo de evolução, de progresso. Agora, quando a gente deixa de ser útil, quando a gente deixa de trabalhar, a gente entra na ociosidade. Então, a gente não está fazendo diferença nenhuma nem para a gente e nem para a humanidade, né? Bastante forte isso aí que você falou. E é a pura realidade. Nós não estamos fazendo diferença. Dói ouvir, né?
mas é a mais pura realidade. Quando a gente não é útil, a gente literalmente não faz diferença nenhuma, né? O que que a gente está, que obra nós estamos fazendo, né? O que que a gente está edificando aqui na nossa existência, nesse plano físico, que a gente está tendo a oportunidade de crescer, de melhorar, de evoluir espiritualmente, se a gente não está fazendo nada, né? Se a gente está parado, sem utilizar todos os instrumentos que a gente tem disponíveis pela espiritualidade, por Jesus, por assim, de diversas formas que nós temos, né? Tem várias obras, vários livros que a gente pode utilizar e às vezes a gente fica parado esperando o milagre acontecer, né? Sim. E aí, diria o seguinte ainda. Olha o estado que está a humanidade. Olha o estado. Ansiedade batendo níveis estratosféricos, a depressão níveis estratosféricos, tristeza, etc, etc. Né? Digo como regra, digo no geral. Claro, não são todos. Por quê? Por quê? Porque o apego ao materialismo, ele nos faz ficar cego, como diz o livro do Espírito aqui, para essa realidade. Para a realidade segundo a qual, se nós não fizermos algo para o outro, a gente não recebe o nosso tratamento, digamos assim. A gente não está buscando a nossa cura. A gente só busca a nossa cura quando a gente vai fazer alguma coisa. Esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não é eu esperar a felicidade, é eu fazer alguma coisa. E aí, sim, eu recebo, né, as energias, recebo a proteção espiritual, recebo a bênção, digamos assim, conecto, eu me permito receber. E aí eu começo a me equilibrar. Não fosse assim, esses espíritos que vieram aqui como missionários e que passaram a vida toda servindo, não seriam serenos, né? Não seriam esses que aguentaram tanta coisa, né? E mesmo assim continuaram servindo, e com alegria. Então, quando a gente para simplesmente de fazer algo, de trabalhar, de servir, e olha que mesmo o trabalho nosso aqui, terra a terra, já é um tipo de tratamento, uma terapia para a gente. Agora, quando a gente faz esse trabalho, além do nosso material, esse outro trabalho, que é o de auxílio, de ser útil para outras pessoas, esse ou melhor, essa é a nossa terapia espiritual. É ali que a gente está buscando a nossa cura. É ali que a gente reduz essa ansiedade, essa sensação de vazio, essa coisa que inunda a Terra. Né? Está inundando a Terra e muita gente sintonizando, sentindo essa vibe pesada. Vai ver que não tem conexão. Ah, tá, mas quem trabalha está imune a tudo isso? Não, não é isso não. Não é isso não que eu estou falando. Ainda vai sentir um pouco ainda, mas tem mais proteção, né? Vai sentir, vai doer, vai chorar também, não tem, não é? Mas Cristo não chorava? Né? Várias vezes ele saía, ia lá meditar, às vezes chorava. Que isso? Cristo. A gente vai sentir. O fato é que se a gente não busca, a gente não encontra nada de cura, nada de calma, nada do caminho que a gente deve seguir, que é o caminho chamado lei do trabalho. Uma lei. Eu achei interessante isso que você falou da terapia, porque aqui tem aquela frase bem popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Quando a gente está com a mente vazia, ou então quando a gente está preocupado só com os nossos problemas, é só aquele campo de visão que a gente vê. Quando a gente está trabalhando, que a gente deixa de pensar um pouquinho nos nossos problemas para pensar no problema do outro, ou para tentar ajudar o outro, a gente consegue abrir o nosso campo de visão, né? Então a gente para de ter aquela ansiedade, de ter aquele sofrimento, para tentar ajudar o sofrimento da outra pessoa. Então, além de a gente estar trabalhando, a gente ainda está praticando a caridade, a gente ainda está praticando a fraternidade. Então, o trabalho, ele, além de ser uma terapia, ele ainda é um instrumento de ser caridoso, né? A gente está trabalhando a caridade, que é o que Jesus procura tanto nos ensinar, né, no nosso dia a dia.
Então, eu achei interessante você falou da terapia, porque realmente, quando a gente para de pensar um pouquinho em nós mesmos, sermos egocêntricos, olhar só para o nosso próprio umbigo, a gente consegue diminuir essa ansiedade que a gente está sendo útil para aquela pessoa, né? Para a humanidade, para os nossos irmãos. Então, isso é uma ferramenta grandiosa assim, de terapia. Tanto que hoje em dia se fala muito dos trabalhos voluntários, né? Que é uma forma de terapia, né? Porque você está ali praticando a caridade para o outro, está olhando o problema do outro e esquecendo um pouquinho do seu. Então, naquele momento, a sua ansiedade não existe mais, a sua depressão não existe mais, porque você viu que, por exemplo, às vezes o problema do outro pode estar bem semelhante ao seu, e aí você para de pensar, nossa, só eu sofro, meu problema é o maior do mundo, e fica se vitimizando, né? Então, eu acho muito legal essa questão dos trabalhos voluntários, de uma forma geral, porque dá pra gente abrir os nossos olhos, né? Igual você falou. Ao invés de fechar os olhos para não enxergar a realidade, a gente abre os olhos e consegue ver muito mais coisa do que só ficar olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio problema, né? Então, realmente é uma terapia mesmo o trabalho, de qualquer forma. Tanto o trabalho que gera remuneração, porque ele é necessário, mas os trabalhos que não geram também, principalmente eles, né? Que é quando a gente ajuda o outro, faz algum serviço voluntário. Então, o trabalho é essencial, né, para nossa evolução. Bacana demais. E aí, tem uma coisinha aqui também. Deixa eu ver aqui, checar o nosso tempo. Dá tempo. O livro é Caminho, Verdade e Vida e o capítulo é o 4. Ou a lição é a 4, né? Chama Trabalho. É a seguinte. Aqui a citação bíblica é a seguinte, que a Emmanuel trouxe. E Jesus lhes respondeu, meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João 15:17. E ele vai trazer aqui, olha só o que Cristo falou. Deus, que é Deus, está trabalhando o tempo todo. E eu, que sou mérito de Deus, não falou isso, mas ele trabalho também. E aí eu aqui, o Diego, vou falar, não, eu não vou mexer com esse negócio não, porque eu sou melhor que eles. Como é que é isso? Eu me inspiro em quem? Em quem eu me inspiro? Em quem foi o maior líder da humanidade, fez até o calendário ser antes dele e depois dele, etc, ou não. Então, hashtag, fica aí o raciocínio, fica aí o pensamento. Mas, enfim, o capítulo, esse, que é o 4 aqui do Caminho, Verdade e Vida, ele fala, o problema não é o gênero de tarefa, que a gente assume, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Por que ele fala isso? Porque raras as almas, as pessoas, amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Sempre achando ruim, sempre resmungando. E ele fala, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Ou seja, mais do mesmo. É continuar sempre a mesma toada. E nada de novo. E não buscar atividades distintas. Sempre que os objetivos da reencarnação, dentre eles, é essa variação mesmo. Para a gente ter aptidão em outras coisas. E aprendizado em outras searas. Ele fala assim, Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Aí vem a calhar com toda a lição, todas essas que a gente está mencionando. E para honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir, em sua obra eterna de amor e sabedoria. E a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Lembrando que ele é o nosso governador desse orbe. É ele que mantém isso aqui tudo funcionando. O resto é com a gente, claro. É o nosso livre-arbítrio. Mas quem mantém a estrutura, a natureza, funcionando, as paradas, é o nosso governador e os seus emissários. Ele é a mente por trás do destino da Terra, como a gente sabe, Então ele
fala assim, ele finaliza falando assim: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o mestre se esforça por nós desde quando? Nossa, eu tô até arrepiada. Muito forte. Desde quando? Alguns bilhões de anos, né? Desde que a Terra foi formada, ou antes dela, já que ele participou, inclusive, da formação do orbe. Desde E detalhe, quando? né, Diego? Não tem férias, né? Não tem 7 dias de férias. Não tem. Todos Não os dias, tem. 24 horas por dia, há bilhões de anos. Então, isso também mostra pra gente o quanto ainda somos egoístas, né? E às vezes a gente vê tanta dificuldade em fazer o nosso trabalho, em fazer as pequenas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, que não são fáceis, como você falou, não é que a gente está falando que vai ser mil maravilhas, porque não é, mas a gente ainda é muito egoísta, ainda falta muita humildade, né? Porque Jesus tem tanto trabalho, tantos filhos para cuidar, e mesmo assim está com o maior amor do mundo, né? O amor mais genuíno do mundo. Então, Sim. é uma lição para a gente mesmo. O pagamento é a satisfação de servir. Né? Maravilhoso, né? Esse é o pagamento. Outra coisa que a gente lembrou que durante a preparação da live foi aquela questão do governador de nosso lar. Tem um capítulo aqui, o livro está aqui, mas eu não lembro o número do capítulo. É o capítulo 8 do nosso lar, onde ele apresenta a estrutura da cidade para o André Luiz, né? Onde ele é apresentado. E ali no final do capítulo ele fala assim que o governador ele já tinha 114 anos de gestão e ele fazia o povo tudo tirar férias, mas ele mesmo tirava férias. Era raro o descanso dele, até mesmo para dormir. É que tem o repouso dele lá, né? Tem as horas de sono também. E ele não, ele ficava sempre trabalhando. A frase que eles usaram aqui para descrever, acho que é Lísias que apresenta para ele, né? A cidade. E aí, a frase que ele usou foi a seguinte: os ministros peraí, faz questão que descansemos, né, o governador, obriga-nos férias, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo que concerne as horas de sono. Parece aqui, que ele chegar aqui, parece-me que a glória dele é o serviço perene, quer dizer, incessante, né? Contínuo. Uhum. O pagamento é a satisfação de servir e saber que está no rumo certo, que está fazendo o que deve ser feito. Esse é o pagamento. Essa é a paz verdadeira, né? A felicidade plena de estarmos aqui trabalhando, né? Realmente essa é a única recompensa. Saber que a gente está fazendo a coisa certa. E saber que está no caminho. Sim. Eu até achei uma frase da Joana de Ângeles que complementa bastante o que você falou. Que diz: o trabalho é um passaporte para a vida espiritual. Então, se a gente quer a felicidade plena, né, se a gente quer estar em paz, a gente precisa trabalhar, né? É o passaporte para isso. É o convite que a gente precisa entregar para estar lá em algum dia, né? É fazer o nosso trabalho aqui. E lá vai continuar também, mas a gente precisa começar aqui, né? Sim. E, se eventualmente alguém que está assistindo ou que vai assistir, né, essa live, ou que está assistindo, né, ainda que não seja ao vivo, melhor dizendo, sente ainda um pouco de dificuldade, o que eu tenho a dizer é o seguinte: no começo é assim mesmo. Né? Sente ali dá uma certa preguiça. No começo é assim mesmo. Ou pode ser assim mesmo no começo. Mas, com o tempo, essas resistências vão sendo quebradas. A gente tem a tendência de ficar sempre estacionário. A gente tem a tendência de ficar na nossa zona de conforto mesmo. Isso é nosso. Mas isso, à medida que a gente vai servindo, a gente vai sentindo diferente. Vai sentindo diferente. A nossa vibe muda. Vai mudando o tempo. E aí, a gente já sente falta, é o contrário.
Sente é falta de fazer algo, é falta do trabalho. Exato. Mal comparando... Oi? Desculpa, pode falar. Mal comparando, é igual quando alguém se expõe a ir para uma academia, por exemplo, nunca treinou nada, nunca fez nada. Vai, é doraiada, é incômodo no começo, é tudo difícil, tudo complicado. Depois, passando o tempo, se torna hábito, aí é o contrário. Aí o corpo pede. Você vai sentir vontade de exercitar. Mal comparando. Né? Na prática da caridade, no começo pode ser que tenha resistência, pode ser que tenha isso. Acontece da preguiça, não sei o quê. Mas depois, a coisa muito melhora demais. Né? Nossa proteção é nossa vibe. E é nesse sentido que eu queria dizer. Pode falar. Não, eu só ia falar que é como se estivesse faltando um pedaço mesmo, né? Como se tivesse algo vazio aqui dentro. Quando a gente já está praticando o trabalho, já está fazendo o nosso trabalho, e aí deixa de fazer, parece que está faltando alguma coisa, né? Está vazio. Então, eu até li um texto, eu esqueci de pegar ele para falar aqui, mas falava sobre isso. Que é como se o coração estivesse meio vazio quando a gente deixa de trabalhar. Aí eu só queria complementar mesmo. Bacana. E falta mesmo, está faltando mesmo. É a gente já consciente do dever, falando, eu podia estar trabalhando. Algo do tipo assim, né? É a nossa consciência, a famosa consciência. Muito bem, aqui já chegamos no nosso horário já limite. E então, de minha parte, vou agradecer a Vitória, vou agradecer quem esteve conosco, né? E convidar para as próximas lives, né? Toda terça-feira, como a Vitória disse no início, tendo as nossas lives, vai variando, só os personagens aí que participam, mas ela está sempre aqui com uma lição diferente, né, nos comentários, para a gente poder estudar junto. Então, vamos continuar nessa. Não desanima não. Não desanima do serviço também não. Né? Vamos de boa, vamos devagarzinho. O negócio é não parar. Vai de boa, vai no seu ritmo, mas não para. Até vamos combinar assim? Fechou? É a constância, né? O importante é estar sempre fazendo um pouquinho cada dia. Também queria... É a dona Constância. Queria te agradecer também, Diego, pela companhia, pelas trocas, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e que todo mundo tenha uma ótima semana, um bom resto de semana, né? E vamos continuar aí no nosso trabalho. Bora. Até mais. Tchau. Boa noite, até mais.